A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Murilo Fonseca e hoje trataremos de um assunto polêmico. Afinal, quando morremos, entramos em um estado de sono, de inconsciência, ou uma parte de nós permanece consciente? De outra forma, nossa alma é mortal ou imortal? Tentaremos responder a essa pergunta analisando o grego original de Filipenses capítulo 1 e versos 23. Vem comigo, aprendemos a palavra do Senhor. A versão NTLH traz o seguinte texto como tradução para Filipenses 1:23. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Quem escreve aqui é o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, e Paulo aqui expressa uma dúvida. Por um lado, ele quer estar vivo, porque estando vivo, ele vive para Cristo, para o propósito da pregação do Evangelho. Mas, por outro, ele anseia pela morte, porque morrer é estar com Cristo. E ele conclui que é bem melhor. Então, essa dúvida dentro de Paulo, ao longo do estudo, se refere a essa questão entre a dificuldade de escolher ou a vida ou a morte. Porque viver é para Cristo e morrer é estar com Cristo. A questão da dúvida aqui, embora ele conclui que é muito melhor, é por causa da missão que Paulo tinha e o compromisso que ele tinha em espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Nós vamos analisar esse versículo à luz do grego. Então nós vamos destrinchar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Vou escolher um azul. Bom, o objetivo aqui não é pronúncia. Tá? Então nós vamos fazer uma análise sintática aí. Né? Não vamos lidar com fonética nenhuma aqui, ok? Então veja só, essa palavra, ela pode ser traduzida como sou pressionado. A segunda é uma partícula pós-positiva. O que é uma partícula pós-positiva? No grego koiné, uma partícula pós-positiva, ela é uma palavra. E apesar de ter uma função de conexão ou até de modificação na frase, ela quase nunca aparece na primeira posição da oração. Né? Então, aqui para nós, ela deveria aparecer antes, né? Porque ela é um mas. Né? Seria, mas sou pressionado. Mas isso não acontece porque é uma partícula pós-positiva. Né? Ao invés disso, ela vem aí após a primeira palavra, ou a primeira expressão. Mesmo que na tradução para o português a gente coloque ela no princípio. Tá? Então aqui nós temos essa partícula pós-positiva e temos essa outra aqui também que é pós-positiva. Em seguida, nós temos aqui a partir de. Logo após, nós temos aqui das. Duas. Então, temos aqui duas. A vontade intensa. Tendo. Um gerúndio aqui, né? No português, né? Tendo. Tendo para, ó. Para em direção a, ou com o propósito de. O soltar. Aqui, ó. Analisai. Isso é muito interessante, tá? Essa palavra, ela pode ser traduzida, né, como soltar, na verdade é um verbo. Pode ser traduzido como soltar. O mesmo que soltar as amarras de um navio, tá? E aqui que está o interessante da coisa. Também no sentido de partir. Essa palavra, analisai, é o infinitivo aoristo ativo desse verbo aqui, ó. Esse verbo, ele pode ser dividido em duas partículas, tá? Essa primeira aqui, ó, que significa, veja só que interessante, para cima ou de volta. Para cima, né? Para os céus, para o lar, de volta para casa, né? E soltar. Então nós temos aqui soltar ou liberar. Ou seja, soltar para cima ou liberar de volta. Soltar de volta ou liberar para cima. Ok? Que é o E com ou junto de Cristo. Tá? Cristo. Einai, estar. Veja só, estar. E aqui nós temos algo interessante. Nós temos aqui, ó, que, a partícula aqui, ó, que, fazendo uma ligação entre dois infinitivos. Soltar ou partir, tá? Aqui nós vamos usar partir. Partir e estar. Então nós vamos ver a relação disso aqui. Muito, olha só, né? Aqui, ó, tendo a vontade intensa, com o propósito de partir
E junto de Cristo, estar. Porque é muito mais superior. Então eu tenho aqui, ó, muito, porque mais superior, tá? Então nós temos aqui mais e superior. Vamos ver como é que fica isso aqui, a tradução literal, tá? Veja só. Sou pressionado, mas, ó a partícula pós-positiva que no português nós trazemos para cá. Então, mas sou pressionado a partir das duas. Que duas? Das duas opções. Os versos 21 e 22 vai mostrar isso, né? Quais são essas duas opções? Morrer ou viver. Viver para Cristo ou morrer e estar com Cristo. Então ele fica pressionado entre essas duas opções, entre essas duas escolhas. A vontade intensa, veja aqui, a vontade intensa, tendo a vontade intensa, para o partir, veja só, para o partir. O mesmo sentido de estou pronto para o partir, ou estou pronto para o momento de partir. Partir para onde? Para cima, e junto de Cristo estar. Então veja aqui, ó, partir, analisé, o e, que e estar, enai. Então nós temos aí analisé, que é enai. Partir e estar. Partir e estar. Foca nisso aí. Por quê? Porque é muito mais superior ou muito mais melhor. Mas no português nós não usamos isso, né? Muito mais, né? Melhor. Então, o mais melhor nós não usamos isso aí. Palavra por palavra. Então nós vimos aí, ó. Sou pressionado. Esse aqui também pode ser traduzido como porém, tá? Mas também no sentido de mas, certo? Mas entre duas opções ou duas escolhas, o forte desejo ou desejo intenso para partir ou desatar, é como saltar as amarras de um navio, né? Uma metáfora para a morte, né? Uma tradução mais precisa, para partir desta vida e com Cristo estar. Por quê? Porque é muito mais superior. E, interessante, olha aqui. O grego, ele usa aqui uma ênfase dupla, né? Muito mais. Certo? Para dizer o quê? Que é incomparavelmente superior ou muitíssimo melhor partir para estar com Cristo. Então nós temos aqui, ó, analise que é enai. Então vamos focar nessas três palavras aqui. O que é? O que é uma conjunção coordenativa simples, tá? Então aqui ele é usado, o e, ele é usado sem nenhuma outra partícula, tá? Nada. É ele nu e cru. Então não tem nada que sugira o quê? Um intervalo entre partir e estar. Então eu parto e imediatamente estou com Cristo. Então não há nada que sugira intervalo, condição ou postergação. Isso aqui é grego koiné, pessoal, tá? Isso aqui é na linguagem do grego, certo? Na sintaxe grega, veja aqui, quando dois infinitivos, quais são os infinitivos? Aqui, ó, esse e esse. Quando dois infinitivos são ligados por que, de forma direta, o segundo, olha aqui, o segundo, enai, é entendido como resultado ou consequência imediata do primeiro, que analisei. A não ser que o contexto force outra leitura, o que não acontece aqui. Logo, estar aqui aparece como consequência imediata do partir. Certo? Então nós temos aqui, ó, como assim infinitivo, né? Analisei é um infinitivo auristo, certo? Do verbo partir. Ou seja, como infinitivo auristo, ele sugere uma ação pontual, um evento único. Ó, pontual. Foca aqui, é uma ação pontual. Enai, também um infinitivo, mas não é auristo, ele é presente. O infinitivo presente, estar. É um estado contínuo, então preste atenção. No infinitivo, ó, o auristo, nesse caso, analisei, descreve a ação como um evento pontual ou uma transição sem prolongamento. Olha aqui, ó. Evento pontual, uma transição sem prolongamento.
Paulo assim, né? Aqui ficou repetido, né? Paulo assim descreve a morte não como um processo longo, mas como um ato pontual de transição. Um momento em que algo termina e outra coisa começa. Isso contrasta com o infinitivo presente, einai, estar, que expressa o estado contínuo que se segue. Esse contraste reforça que o estar começa imediatamente após o partir e permanece para sempre em estado contínuo. Então, meus irmãos, o grego original, a análise do grego original, sugere que quando nós morremos, nós imediatamente vamos para Cristo. Não há um estado intermediário entre o partir, certo? E o estar. Não há. Não há isso. Paulo, ele se expressou bem, ele se fez entender na escrita de Filipenses 1:23. A concepção de Paulo de que imediatamente após morrer, ele estaria com Cristo, que é muito, muito melhor. E interessante que no versículo 21, ele vai falar que é lucro. Então me diga, como poderia ser lucro? Como poderia ser algo muito melhor partir para estar com Cristo se, quando morrêssemos, nós ficássemos aí dormindo, né, como algumas vertentes do protestantismo aí defende. Né? Então isso não existe, tá? De acordo com a Bíblia, o grego original, quando nós morremos, nós vamos imediatamente para o paraíso estar com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente.